Meu nome é Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou falar sobre um assunto bastante delicado. Muitas vezes temos aqui no consultório pacientes que ficam sabendo de notícias desagradáveis. Por exemplo, um paciente que faz uma biópsia de pele e descobre que tem um câncer de pele. E vou ter que dar notícia que ele vai ter que retirar esse câncer e provavelmente terá uma sequela estética, às vezes na face. Ou uma paciente, como aconteceu recentemente, que ao fazer um pré-operatório para uma cirurgia de mama, descobriu que estava com câncer de mama. E a gente tem que passar essa notícia difícil. Muitas vezes o paciente cai em lágrimas aqui na nossa frente. E a gente faz de toda maneira tentar falar algumas palavras para consolar essa pessoa. Eu gostaria de falar como lidar com isso, talvez de uma maneira mais leve, ou com resiliência, plano de fé no futuro, porque eu já passei por algo parecido e vou contar a minha história. A minha história também foi de um problema de saúde, não um problema de vida ou morte, mas um problema que afetaria a minha questão funcional para o trabalho. E isso, para mim, quem me conhece, minha vontade de trabalhar, de fazer as coisas, de ter uma vida ativa, é até pior do que a morte. Então, eu estava logo terminando a minha residência de cirurgia plástica, depois de anos de formação, 6 anos de faculdade, sem contar o cursinho. Depois, residência de cirurgia geral, com muitos plantões, aquela vida muito difícil. Depois 3 anos de cirurgia plástica, nesse período de cirurgia plástica, já com filha para criar, dando plantões para poder pagar as contas. E logo que eu terminei a residência, eu pensei, nossa, agora chegou a minha vez. Agora eu vou começar a viver a minha vida, finalmente, depois de tanto sofrimento, tanta vida árdua. E quando fui fazer uma renovação da minha carteira de motorista, primeiro fiz os testes e o médico do Detran falou, olha, não tá bom aqui tua visão, é bom tu dar uma olhada isso num oftalmologista. Tudo bem, não consegui pegar a carteira naquele momento, fui lá, procurei um oftalmologista e ele me examinando falou que eu tinha um diagnóstico de ceratocone. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida, nem mesmo na faculdade de medicina. E fiquei meio espantado, né? O que é isso e tal. Na verdade, quando ele começou a me explicar, praticamente me deu um branco, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e colocar no Google ceratocone. E apareceu assim, ceratocone, transplante de córnea. Aí, realmente me deu assim um vácuo na barriga, uma sensação ruim no peito. Não sou uma pessoa de chorar, até minha mãe sempre brincou que eu era uma criança que nasceu sem o choro, sem o chorador, né? Normalmente eu choro por emoções de coisas positivas e raramente choro por sofrimento, uma coisa negativa. Mas naquele momento começou a escorrer lágrimas porque eu olhei ceratocone, transplante de córnea. Nossa, eu tinha acabado de me formar em cirurgia plástica, agora que eu ia começar a colher os frutos de todo aquele esforço. E que eu pensei, se eu não tiver a minha visão, como é que eu vou trabalhar? Como um cirurgião vai trabalhar sem ter a própria visão para o trabalho? A visão é uma coisa essencial. Quando a gente ouve transplante de córnea, lógico, transplante de córnea é algo bem mais simples do que um transplante de outro órgão, como um rim, um coração, mas o próprio nome transplante ele é assustador. E naquele momento não perdi o racional de ver essa situação, que o transplante de córnea era uma coisa muito mais simples. E o único nome que ficou na minha cabeça foi transplante. Voltei no oftalmologista, ele falou que isso era uma doença genética e provavelmente algum familiar meu tinha esse problema. Eu fui lá e questionei todo mundo da minha família, ninguém tem ceratocone, ninguém na família. E aquilo aí deu mais uma revolta, tipo, nossa, por que eu? Se ninguém na família tem, não pode ser genético esse problema. Porque só eu fui premiado com esse problema, porque eu, aquilo ali me deu uma revolta, né? Mas, aos poucos, eu botei na minha cabeça que eu ia superar esse problema. Eu cheguei a imaginar nos meus sonhos que eu seria um cirurgião cego, que eu conseguiria operar as pessoas
simplesmente com o tato e com a sensibilidade, sem enxergar nada. Isso chegou a passar nos meus sonhos de maneira incrível. E eu tive convicção que esse problema ia ser resolvido sem nenhuma cirurgia. E fui no oftalmologista, ele recomendou usar um óculos, né? Na verdade, ele corrige muito pouco o ceratocone. Esse óculos, né? Eu coloquei o óculos, ele corrigiu praticamente nada, só foi o suficiente para mim lá no Detran e conseguir ver a letrinha um pouquinho melhor. E aí consegui enxergar melhor as letrinhas e consegui tirar a carteira. Mas a correção foi mínima. Falou que o meu caso não era tão grave ao ponto de precisar o transplante de córnea, o que me deu um alívio. E que eu faria um acompanhamento anual. E eu com essa convicção de que eu iria melhorar, comecei a voltar nos retornos. E qual foi a minha grata surpresa? Os exames começaram a melhorar. Então, o meu ceratocone ele começou a apresentar regressão. E isso eu comecei a observar. Que tanto minha esposa falava, você tem que ir lá no oftalmologista, você tem que ir lá acompanhar, tal. E eu quase não ia, falava, não, mas fica tranquila, porque a hora que eu for lá, eu tenho certeza que ele vai dizer que está melhorando. Mas como? Se você não fez exames? Não, tenho certeza, porque eu sinto, estou percebendo que minha visão está ficando mais nítida, está ficando melhor. E quando eu voltei lá, ele fez o exame e mostrou que o meu ceratocone está em involução. Ou seja, e aquela minha revolta aos poucos, eu fui percebendo que meus irmãos, que não têm problema de ceratocone, estão todos nos encontros de família usando óculos para ler, para olhar para cá e para lá, e eu sou o único lá sem óculos, me sentindo tipo, dei a volta por cima, estou com o meu problema em melhora. E com a convicção sempre que eu ia melhorar, porque a minha vontade de trabalhar, de produzir, de ir para frente, era muito maior do que qualquer adversidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Para as pessoas que passaram por esse problema, ou que vão passar, ou que estão passando, convicção, um tiro de fé e a confiança, isso é estatisticamente comprovado. Pessoas que confiam que vão melhorar, normalmente têm um índice de melhora maior do que aquelas que não acreditam, que são descrédulas. Ok? Muito obrigado pela atenção.